Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Boa noite. Nós vamos dar início ao Papo Neuro de hoje. O assunto é parkinsonismo. Eu convidei a doutora Lara para falar sobre esse assunto, para arrumar a cabeça da gente. Isso é uma área que os radiologistas ficam meio fora de sua área de conforto. E eu sempre peço que a pessoa faça uma correlação com a clínica. Não tem como a gente andar sem os clínicos. Nós, radiologistas, trabalhamos com neurologistas, trabalhamos com neurocirurgiões, então é fundamental a presença deles. Então, a doutora Lara propôs a doutora Denise Nicareta, que foi uma coisa muito boa, porque eu já conhecia, e acho que vão fazer uma dobradinha muito boa, vocês duas, e vão arrumar a cabeça da gente. O assunto é esse, né? Vocês têm que fazer a gente se sentir confortável dentro do assunto. Então, por favor, doutora Denise, pode começar. Eu queria agradecer, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Espero que realmente eu possa ajudar a arrumar e não bagunçar a cabeça de vocês. Então, vamos nós. Então, falando sobre parkinsonismo, né? O que é parkinsonismo? Parkinsonismo é uma síndrome, é chamada parkinsonismo ou síndrome parkinsoniana. A síndrome parkinsoniana, ela é definida pela presença de 2 ou mais de 3 sinais cardinais. Quais são os sinais cardinais? A bradicinesia, que é a lentidão do movimento com a diminuição da amplitude do movimento. A rigidez, que é o aumento do tônus. Aqui nós conseguimos, para se observar o tônus, para se estudar o tônus, é preciso que a gente examine o paciente presencialmente, mas aqui se vê que esse tônus é tão aumentado que caracteriza um sinal que é chamado o sinal da roda denteada. Vejam que parece como se eu estivesse pulando os dentes de uma engrenagem. Então, é essa a sensação. Então, a rigidez é o aumento de tônus, mas aqui é importante a gente fazer uma pausa e lembrar que rigidez é diferente de espasticidade. Rigidez e espasticidade são hipertonias, aumento do tônus, mas a rigidez ela é uma resistência à movimentação passiva do início ao final do movimento, enquanto a espasticidade a gente tem uma resistência inicial e depois essa resistência é vencida. A espasticidade, ela é velocidade dependente. A rigidez, ela não é velocidade dependente. Então, repare, são 2 condições diferentes que resultam, que significam um aumento de tônus. A rigidez, ela pertence à síndrome parkinsoniana e a espasticidade pertence à síndrome piramidal. E o último sinal, não menos importante, é o tremor. Mas é um tremor que se caracteriza por acontecer em repouso, ou seja, quando o paciente tem os seus segmentos corporais relaxados. Então, eu digo que parkinsonismo é a presença de 2 ou mais desses 3 sinais cardinais. Então, esse é o primeiro conceito. Posto isso, nós temos que perguntar se parkinsonismo é uma síndrome, a síndrome parkinsoniana, quais condições podem levar ao parkinsonismo? A principal condição, sem dúvida nenhuma, quase 80% dos casos de parkinsonismo é a doença de Parkinson. Mas nós não podemos esquecer que em 20% dos casos, o que leva o paciente a apresentar o parkinsonismo não é a doença de Parkinson, mas são ou outras doenças degenerativas, como a doença de Parkinson, que começam de forma lenta e progressiva, ou é secundário a algum fator, e aqui uma das principais causas é o uso de medicações, de fármacos que podem induzir parkinsonismo. Existem outras causas, mas sem dúvida nenhuma o parkinsonismo droga-induzido é uma das principais causas. E, em terceiro lugar, condições chamadas heredodegenerativas, são doenças hereditárias que podem se manifestar como parkinsonismo. Então, esse é o segundo grande conceito. Quando eu penso em parkinsonismo, imediatamente o que me vem como primeira hipótese da causa do parkinsonismo é a doença de Parkinson, mas eu não posso esquecer que em 20% dos casos, outras causas, podendo ou não ser degenerativas, como a doença de Parkinson, então podem também provocar parkinsonismo. Como nós temos exatamente 20 minutos,
eu priorizei a doença de Parkinson e as formas atípicas para a gente conversar um pouquinho sobre elas. Então, falando primeiro sobre a principal causa de parkinsonismo, a doença de Parkinson. Ela é uma doença que tem 203 anos de descrição, ela já vem sendo descrita, ela já havia sido descrita anteriormente, em 1817, mas coube a James Parkinson juntar todas as condições que compõem essa doença e caracterizá-la nessa monografia. Então, por isso essa monografia é tão emblemática. Ela continua sendo idiopática, de natureza degenerativa, lenta e progressiva, que se instala em um dimídio corporal e depois acomete o outro. Então, isso é um dos dados clínicos que nos ajuda muito no diagnóstico, o fato dela ser assimétrica. Primeiro acomete um dimídio, depois acomete o outro. Ela acomete mais homens do que mulheres, mas numa proporção que não é tão grande assim, em geral 2 homens para uma mulher, às vezes se fala estatisticamente de 1,4 para 1,4 homem para uma mulher, e pode acontecer em qualquer idade. Em geral, começa por volta dos 50, 55 anos, mais raramente antes dos 45 anos de idade, quando a gente chama isso de parkinsonismo de início precoce, de doença de Parkinson de início precoce, e mais raramente ainda antes dos 20 anos, quando se chama uma doença de Parkinson juvenil. A partir dos 70, 80 anos, o que se percebe é que a incidência da doença aumenta muito. Enquanto aqui, por volta dos 50 anos, é em torno de 0,1% a 0,3% da população, numa faixa etária acima de 80 anos, por exemplo, na faixa etária em torno dos 80 anos, essa incidência sobe para até 4%, segundo algumas estatísticas. E um outro dado que é muito importante, que nos ajuda no diagnóstico, é a resposta à levodopa. Então, doente começa com um parkinsonismo assimétrico, lento e progressivo, que responde à levodopa por volta de 50, 50 e poucos anos, a minha primeira hipótese diagnóstica vai ser de doença de Parkinson. Agora, cuidado, que resposta à levodopa não significa prova terapêutica. Por quê? Primeiro, porque as condições que nós chamamos de atípicas, as formas chamadas parkinsonismo atípico, nos 3 primeiros anos, eles podem responder à levodopa. Talvez não com uma resposta tão efusiva quanto a doença de Parkinson, mas podem responder. E eu já vi pacientes com doença de Parkinson que evoluíram durante 20 anos como doença de Parkinson e cuja resposta à levodopa nunca foi tão boa assim. Então, cuidado, que responder ou não à levodopa é um dado a mais, mas não significa que eu vou excluir ou incluir o meu diagnóstico. O quadro clínico, ele vai ser uma combinação da bradicinesia com rigidez ou com tremor de repouso, então com as 3 condições. Então, reparem, esse senhor, ele é um paciente com aproximadamente 5 anos de doença, o que a gente chama de doença em fase intermediária, 5 primeiros anos fase inicial, acima de 10 anos fase avançada, entre 5 e 10 anos didaticamente falando, a fase intermediária. Então, reparem, o ideal é que ele primeiro tivesse feito a direita, depois tivesse feito a esquerda, o tap finger, mas se repara bem a simetria do quadro. Aqui, veja, tremor de repouso discreto, mas a esquerda, ou a direita, perdão, quase imperceptível, predomina a esquerda. Aqui, em postura antigravitacional, hoje o ideal não é assumir essa postura com os braços esticados, mas assim se colocar como que eles chamam de asa de morcego. É a melhor forma de estudar o tremor postural. Tem um componente muito pequeno, postural, o componente que predomina mesmo é o componente de repouso. E é bem assimétrico, né? O lado esquerdo mais comprometido que o direito, ele ainda tem uma marcha com passos entre 30 e 50 centímetros, com diminuição do movimento associado de membros superiores. Se vocês repararem, o lado esquerdo, ele já é mais fletido, tanto o cotovelo quanto a própria articulação metacarpofalangiana. Então, é um quadro bem assimétrico. Esse é um paciente que hoje ele tem aproximadamente 12 anos de evolução e vem evoluindo como um paciente com doença de Parkinson. Só um dado aqui, quando ele é gravitacional, então que deve ser dessa maneira, em geral, quando o paciente assume essa postura, ele demora um pouquinho e depois começa a tremer novamente, a gente chama isso de reemergir o tremor, e isso é muito característico, então, do paciente com doença de Parkinson.
Então, o quadro clínico, ele é dividido em sintomas motores, que é uma combinação da bradicinesia, da rigidez e do tremor de repouso, mas também hoje nós sabemos que os sintomas não motores, eles são tão importantes quanto os sintomas motores. E nós sabemos que sintomas não motores muitas vezes precedem o diagnóstico da doença. O diagnóstico ele é clínico, baseado na presença de bradicinesia e ou tremor de repouso e ou rigidez. Só um detalhe que vale a pena a gente parar aqui para conversar. Quando eu digo parkinsonismo, são dois ou mais daqueles 3 sinais cardinais: bradicinesia, rigidez ou tremor de repouso. Mas para eu dizer que meu paciente é parkinsoniano por doença de Parkinson, obrigatoriamente um desses 2 sinais cardinais tem que ser a bradicinesia. Então, bradicinesia e tremor de repouso, bradicinesia e rigidez, ou o paciente pode ter bradicinesia, tremor de repouso e rigidez. Mas voltando então aos sintomas não motores. Nós temos sintomas psiquiátricos, sintomas que traduzem o comprometimento autonômico, os distúrbios do sono e outras manifestações que não são classificadas em um grande grupo. Então, dentre as manifestações psiquiátricas, nós temos ansiedade, depressão. Depressão pode ser um dos sintomas não motores que antecedem o diagnóstico. Conforme a evolução, esse paciente vai apresentar delírios, alucinações e declínio cognitivo. E um outro dado psiquiátrico, uma outra característica psiquiátrica que às vezes esses pacientes apresentam e que é desafiador é a apatia, porque muitas vezes a apatia é confundida com a depressão. E a apatia não responde bem à medicação, como a depressão na grande maioria das vezes. Entre os sintomas autonômicos, hipotensão postural, labilidade dos níveis tensionais, diminuição da libido, cialorreia, disfagia, lentificação do esvaziamento gástrico, constipação intestinal. Hoje se sabe também que a constipação intestinal pode ser um dos sintomas prévios, às vezes antecedendo em anos o diagnóstico. Urgência urinária, sudorese e seborreia. A hipotensão postural, alguns autores já também chamam a atenção que pode ser um sintoma pré-motor, ou seja, antes do diagnóstico clínico nós já podemos ter pacientes com hipotensão postural. E o grande problema da hipotensão postural é que muitas vezes ela é assintomática, o paciente não percebe. Dentre os distúrbios do sono, sonolência excessiva diurna, o distúrbio comportamental do sono REM, o movimento periódico dos membros durante o sono e a síndrome das pernas inquietas. E dentre aquelas manifestações que não são agrupadas especificamente, fadiga, dor difusa, perda ponderal, parestesia e hiposmia. A hiposmia hoje, que nos preocupa bastante, porque nós sabemos, correlacionando com essa pandemia que nós estamos passando agora, a hiposmia com a ageusia é uma das manifestações do Covid. Então, isso é um dado importante, que esses pacientes que apresentam como manifestação clínica do Covid-19, hiposmia e ageusia, esses pacientes precisam ser seguidos. Então, aqui, só mostrando um cachorro com distúrbio comportamental do sono REM. O que é o distúrbio comportamental do sono REM? Durante a fase REM do sono, a gente tem que entrar em atonia, justamente para não viver o sonho. E é o que acontece aqui, ele não entra em atonia e então ele se movimenta durante o sonho. Então, em geral, esses sonhos são de conteúdo agressivo, vocês viram que ele saiu correndo, latindo. Então, em geral, o que os pacientes referem é que eles estão sendo atacados, eles vão ser roubados, eles vão ser assaltados, eles vão ser agredidos. Muitas vezes eles agridem o companheiro ou o cuidador, e o companheiro e o cuidador não entendem isso. Então, isso é um distúrbio do sono, que também é um dos sintomas pré-motores da doença. Ele pode acontecer anos antes do diagnóstico. Se estima que em torno de 40% a 50% dos pacientes com distúrbio comportamental de sono REM, ele possa evoluir, então, para o diagnóstico de doença de Parkinson. Aqui é um outro detalhe importante, que é uma videofluoroscopia mostrando logo no início a deglutição de uma pessoa sem alterações. E aqui é um paciente com doença de Parkinson. Reparem que ele retém o líquido, ele acaba deglutindo por gravidade,
E agora, a mesma tomada, só que frontal, quer dizer, a mesma sequência, mas frontal, reparem que ele acumulou aqui em valécula, isso pode acontecer, mas quando ele deglute, ele acaba, então, contrastando não só esôfago e estômago, mas também brônquio. Lembrando que a disfagia, ela é muitas vezes silente. Então, por que nós sempre chamamos atenção? Que é para a gente não esperar a primeira pneumonia por broncoaspiração para achar que o nosso paciente parkinsoniano já apresenta disfagia. Então, ficar sempre atento, perguntar se ele está deglutindo adequadamente, se ele sente que a medicação fica presa na garganta, se quando ele se alimenta de comida sólida, ele precisa utilizar líquido para que essa comida possa ser deglutida com maior facilidade. Então, sempre perguntar para esse paciente se ele deglute adequadamente. Então, se nós esperarmos, se a gente pudesse fazer um quadro com a evolução da doença de Parkinson, o que nós teríamos? Aqui, em azul, seria o diagnóstico. Quando é feito o diagnóstico ainda é clínico, pela presença de bradicinesia e um ou mais daqueles 2 sinais cardinais e a ausência do que nós chamamos de bandeiras vermelhas. O que são bandeiras vermelhas? Sinais e sintomas que eu não espero encontrar na evolução da doença de Parkinson. Então, para eu entender quais são os sinais e sintomas que não devem estar lá, eu primeiro tenho que saber como será essa evolução, qual é a evolução que eu espero de um paciente com doença de Parkinson. Doença unilateral, nos primeiros anos, depois acomete o outro lado, bilateral. Qual a evolução da doença? Esse paciente passa a apresentar o que a gente chama de flutuação motora e de cinesia, que são complicações decorrentes do tempo de doença associado ao tratamento. Instabilidade postural e queda, então nunca na fase inicial, isso na fase avançada da doença, e depois se acompanha demência e psicose. A gente sabe que quando esses pacientes começam a apresentar alucinação, alucinação não é efeito colateral de medicação, não é secundária a nenhum processo infeccioso, isso é um sinal de mau prognóstico para esse paciente, para a evolução desse paciente. E antes do diagnóstico, o que esse paciente pode apresentar? Então, perda do olfato, constipação, distúrbio comportamental de sono REM, depressão. Essas alterações antecedem entre 5 e 20 anos, segundo alguns estudos. Só que, por essas condições, eu posso dizer que meu paciente tem doença de Parkinson? Não, de jeito nenhum. Ele aqui eu não tenho condição ainda, não tenho critério diagnóstico para fazer, para estabelecer que ele tenha doença de Parkinson. Mas, por exemplo, um doente que tem a hiposmia e constipação é um doente que precisa ser seguido. Esse paciente está sob risco de desenvolver a doença, especialmente se somar, por exemplo, o distúrbio comportamental do sono REM. Então, essa é a evolução da doença. Começa de um lado, acomete o outro, flutuações motoras e de cinesias, instabilidade postural, seguida de demência e psicose. Então, lembrando que os critérios diagnósticos ainda são os critérios estabelecidos em 1992 por Hughes e colaboradores, em que eu tenho a presença de bradicinesia e pelo menos um ou mais dos outros sinais cardinais e a ausência de bandeiras vermelhas. Então, o que significa bandeira vermelha? Se o meu paciente tem essa evolução que eu acabei de dizer para vocês, 10 anos de evolução, mais tardiamente vai começar a apresentar, então, instabilidade postural, começa a ter quedas, especialmente se ele não faz reabilitação motora. Esse paciente já começa a ter alguma disfunção executiva, isso provavelmente é a doença de Parkinson. Mas se esse paciente começa a apresentar alterações que eu não espero, diferentes dessa evolução, então eu chamo isso de bandeira vermelha e isso me levanta a possibilidade diagnóstica para um outro grupo de doenças, também de natureza degenerativa, só que em geral de progressão mais rápida. A grande maioria das formas atípicas, ela se instala de forma simétrica, o que nos ajuda nessa diferenciação da doença de Parkinson. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essas bandeiras vermelhas que surgem aqui nessa evolução. Então, por exemplo, a condição que nós chamamos de paralisia supranuclear progressiva. As condições atípicas, as síndromes parkinsonianas classificadas como atípicas, são 4 principais. A paralisia supranuclear progressiva, ou PSP, a atrofia de múltiplos sistemas, a degeneração córtico-basal e a doença por corpúsculo de Levy.
Então, a paralisia supranuclear progressiva é uma doença que, em geral, começa acima dos 40 anos. A forma clássica é aquela que, com mais ou menos 2, 3 anos, esse paciente apresenta quedas precoces, ele vai apresentando disartria precoce, disfagia precoce, o que eu não vejo na doença de Parkinson. Na doença de Parkinson, eu vou ter alteração de equilíbrio, eu vou ter alteração da deglutição, eu vou ter disartria, mas numa fase avançada, não com 3, 4 anos de doença. Então, isso já me chama a atenção. Além disso, esse paciente, ele passa a apresentar distúrbios da oculomotricidade. E aqui, o que é mais característico é o que a gente chama paralisia do olhar vertical inferior. Paralisia do olhar vertical superior a gente pode encontrar pela idade, uma restrição pela idade, mas paralisia vertical do olhar inferior, isso é lesão supranuclear. Esses pacientes podem apresentar apraxia da abertura das pálpebras, blefaroespasmo, que é um tipo de distonia, que é um movimento em torção, mas aqui no caso restrito às pálpebras. Esses pacientes podem apresentar o que se chama de faces de espanto, eles fazem uma contração do corrugador, então fica com os olhos bem abertos, como se realmente estivessem assustados ou com medo de alguma coisa. E esses pacientes podem também apresentar um outro tipo de distonia, mas uma distonia cervical, que é o retrocóliso. Então, o pescoço ele é desviado para trás, é um movimento anormal, lento, em geral de torção, aqui no caso para trás. Além disso, um outro dado que não é patognomônico, pode nos ajudar no diagnóstico de paralisia supranuclear progressiva, é o que nós chamamos de sinal do aplauso. O que é o sinal do aplauso? Você pede para o paciente bater palmas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que acontece com o paciente que apresenta PSP, quando ele começa a bater, ele não para. Então, isso é uma persistência motora. Então, esses todos são sinais, são bandeiras, são as chamadas bandeiras vermelhas. Queda frequente, precoce, com menos de 3 anos de evolução, distúrbios de oculomotricidade na doença de Parkinson, não numa fase intermediária, uma fase avançada. Disartria, disfagia precoce, isso aqui com 3, 4 anos de evolução, eu não vejo isso na doença de Parkinson. Retrocólice também eu não vejo na doença de Parkinson, e muito menos a face de espanto. Então, é um paciente parkinsoniano com bandeiras vermelhas, mas que começou de forma lenta e progressiva. Então, isso fala a favor de uma doença degenerativa, neurodegenerativa, mas que não a doença de Parkinson. E um outro dado muito importante é que a simetria do quadro, diferente da doença de Parkinson, os sintomas são simétricos. Então, aqui eu peço desculpas para vocês, porque o vídeo não ficou de muito boa qualidade, mas é só para mostrar. A paciente, ela consegue olhar para cima, mas na hora que ela se pede para que ela faça a movimentação vertical do olhar para baixo, ela não consegue, ela tem a paralisia. Eu vou repetir. Ela olha para cima, tem uma caneta, vocês vão ver que ela segue a caneta para cima, ainda que tenha alguma limitação, mas quando ela vai olhar para baixo, então ela tem o prejuízo da limitação do olhar. Uma outra condição, que também é neurodegenerativa e que é classificada como parkinsonismo atípico, é a chamada atrofia de múltiplos sistemas. Atrofia de múltiplos sistemas é o que antigamente se subdividia em degeneração estriato-nigral, síndrome de Scheidegger e atrofia óleo-ponto-cerebelar. Então, essas 3 condições, elas foram agrupadas e hoje são chamadas de múltiplos sistemas. Em geral, pacientes com mais de 50 anos, como é que eu defino clinicamente a atrofia de múltiplos sistemas? Porque, além dos sintomas parkinsonianos, esses pacientes vão apresentar sintomas cerebelares, autonômicos ou piramidais, mas não diminuição de força. Aqui pode ser aumento dos reflexos, hiperreflexia profunda. A atrofia de múltiplos sistemas, ela é subdividida na forma parkinsonismo com desautonomia, onde predomina o parkinsonismo, na C, onde predomina a síndrome cerebelar com desautonomia, e a forma A, que é onde predomina a desautonomia. São basicamente as 3 outras condições que foram renomeadas, mas todas elas são englobadas no mesmo quadro. Da mesma maneira que a doença de Parkinson, ela é considerada hoje uma alfa-sinucleinopatia.
Esses pacientes, eles têm um anterocólise desproporcional, que também é uma distonia, só que ao invés de ser retrocólise, como é no PSP, é para frente, é o anterocólise. Por que ela é dita desproporcional? Porque um paciente parkinsoniano, ele até com a evolução do quadro, ele pode ter essa projeção cervical anterior. Mas, em paralelo a essa projeção cervical anterior, o paciente com doença de Parkinson também tem a flexão do cotovelo, e a flexão dos joelhos e a anteroflexão do tronco. Então, é um paciente que se flete como todo, é como se ele se fechasse sobre ele mesmo. Aqui no AMS, não. O que eu tenho é um paciente com uma flexão anterior, mas se eu for observar, tronco, membros superiores e membros inferiores não tem uma flexão que seja proporcional a esse anterocólise. Então, por isso é dito um anterocólise desproporcional. E um outro dado que nos ajuda a pensar em atrofia de múltiplos sistemas é o que se chama de estridor laríngeo. Então, aqui é uma paciente que foi filmada dormindo. Então, ela ronca. Então, esse ruído é um ruído expiratório, isso é o estridor laríngeo. Então, justamente pelo fato dela fazer esse ruído, foi que o filho dessa paciente ficou preocupado, filmou e levou para o professor James. Esse vídeo é uma cortesia do professor James Pitágoras, foi uma paciente que ele acompanhou durante anos que tinha atrofia de múltiplos sistemas, apresentando o estridor laríngeo. A outra condição, que também é classificada como parkinsonismo atípico, é a degeneração córtico-basal. Na degeneração córtico-basal, ao contrário do PSP, do AMS e ao contrário da doença por corpúsculo de Levy, que vai ser a próxima condição que nós vamos abordar, ela é assimétrica. Talvez, às vezes, seja até mais assimétrica que a própria doença de Parkinson. Então, o que me ajuda a fazer o diagnóstico diferencial? Que se soma ao quadro distonia e mioclonia, que são outros movimentos anormais que eu não vejo na doença de Parkinson numa fase inicial. Além disso, esses pacientes têm apraxia, ou seja, eles desaprendem sequências motoras. Podem ter movimentos em espelho, em levitação, como o braço que flutua, e esses pacientes podem ter um fenômeno que é chamado fenômeno da mão alienígena. E aí aqui eu peço licença para usar um filme para mostrar exatamente o que é a mão alienígena. Esse filme se chama Dr. Strangelove, que foi do Stanley Kubrick com Peter Sellers, em que a personagem tem o braço amputado e é transplantado o braço de um assassino para o local, para o corpo da personagem. E o braço fica o tempo inteiro brigando com a personagem, ao ponto de tentar matá-lo. O professor James também teve um paciente com degeneração córtico-basal, com a mão alienígena, que é uma mão com vida própria, que comprimiu o pescoço desse paciente, estava comprimindo, se não fosse o cuidador retirar, o paciente poderia ter sofrido algum tipo de dano. Então, é uma mão que tem vida própria. O paciente sabe que a mão pertence a ele, mas ele não controla. Então, esse é um filme, mas isso é visto nesses pacientes. E, por último, a condição que eu vou me estender um pouquinho mais. Por quê? Porque a bandeira vermelha aqui, ela é muito sutil, ela não vai ser motora. A bandeira vermelha aqui vai ser cognitiva. Então, o que é a demência por corpúsculo de Levy? É a segunda causa mais frequente de demência de natureza degenerativa. Ela, em geral, é forma esporádica, mas formas familiares já foram descritas. E o que define a demência por corpúsculo de Levy é que o quadro demencial, ele antecede, ou no máximo, ele vai acontecer até um ano do início do quadro parkinsoniano. Então, como eu faço o diagnóstico diferencial para a doença de Parkinson? Porque ou precedendo o parkinsonismo, ou até um ano após o início do parkinsonismo, meu paciente apresenta um quadro demencial, que, de novo, aqui não é explicado por nenhum trauma, não é explicado por infecção, não é explicado por efeito colateral de nenhum fármaco que esse paciente esteja utilizando. O que chama atenção é que ela é uma condição em que o paciente é sensível ao neuroléptico. Por quê? Porque esses pacientes começam a apresentar alucinações, precisam ser tratadas, e na hora que é tratado com neuroléptico, o quadro motor piora muito. Lembrando que, muitas das vezes, isso não é dose dependente, então não é
a Oi? quantidade de medicação, a sensibilidade dos neurônios. Lembrar que a demência por corpúsculo de quem é que está com você aqui agora? Pô, fala sério, André. Não aguento mais tu reclamar, sabia? Tem como desligar o microfone? Pô, fiquei abraçado com o cara até agora. Eu levei para comprar cookie. Levou? Porra. Tem como tirar o som? Mas... Deu um oi? Desculpa. Então, a demência por corpúsculo de Levy, ela é prima irmã, ela é uma irmã neuropatológica da doença de Parkinson. A doença por corpúsculo de Levy e a demência da doença de Parkinson têm achados clínicos e neuropatológicos semelhantes. E é muito interessante que, numa fase avançada, elas são praticamente distinguíveis. Então, o que vai me ajudar a fazer o diagnóstico diferencial é justamente como esse quadro começou. São duas condições que provavelmente são o espectro de uma mesma doença. Vários autores falam isso. A doença de Parkinson começaria no tronco cerebral e ascenderia até a região cortical, e a demência por corpúsculo de Levy começa na região cortical e desce em direção ao tronco cerebral. Aqui se vê a presença do corpúsculo de Levy, que é o marcador anatomopatológico da doença de Parkinson. Ele não é patognomônico da doença de Parkinson, mas ele é o marcador anatomopatológico da doença de Parkinson, e ele é formado por agregados de alfa-sinucleína dobradas de forma errônea. Na doença de Parkinson, se a gente seguir a teoria do Braak, né, que propõe que esses depósitos começam no tronco cerebral e se espalham, e a gente for comparar com a doença de corpúsculo de Levy, onde esses corpúsculos estão distribuídos difusamente, nós percebemos que ambas as doenças têm corpúsculos de Levy, mas que a maneira como esses corpúsculos se distribuem, então, é que é de forma diferente. A doença por corpúsculo de Levy, ela é um espectro, né? Ela guarda semelhança com a demência da doença de Parkinson, mas ela também pode ser confundida com a doença de Parkinson, com a doença de Alzheimer com parkinsonismo, e ela ainda pode ser a variante com corpúsculo de Levy da doença de Alzheimer. Então, isso são espectros de demências não associados à demência por corpúsculo de Levy, mas são espectros de demências associadas à presença do corpúsculo de Levy. Então, o corpúsculo de Levy eu encontro na demência por doença de Parkinson, na própria doença de Parkinson, ainda sem demência, eu encontro na demência por corpos de Levy, eu encontro na demência com parkinsonismo, e eu encontro na variante com o corpúsculo de Levy da doença de Alzheimer. Então, lembrando que a DDT, que é a demência da doença de Parkinson, e a demência por corpúsculo de Levy são alfa-sinucleinopatias, que um dos grandes componentes do corpúsculo de Levy é a alfa-sinucleína. Então, a demência por corpúsculo de Levy, ela tem incidência de 3,5 para cada 100 mil pacientes. Conforme aumenta a faixa etária, aumenta também a incidência dela. Quais seriam fatores de risco? A presença da mutação desse gene, do gene do GBA, dos genes da alfa-sinucleína e na mutação desses outros genes também. Agora, é interessante que é menos associado a alterações vasculares se a gente comparar com a doença de Alzheimer. O quadro clínico, eu tenho um comprometimento não amnésico, ou seja, a memória é relativamente preservada, eu vou ter flutuação no quadro, às vezes durante o dia esse paciente fica bem, à noite eles tendem a piorar. Os pacientes, a família refere dias melhores, dias piores. Eles também vão apresentar distúrbio comportamental de sono REM, alucinações visuais, depressão e podem ter delírio. Só lembrando que aqui, essas manifestações psiquiátricas, elas são muito precoces, né? Com o primeiro ano de doença, esses pacientes, em geral, já têm alucinação visual e costuma ser zoopsia. Eles veem muitos animais, né? Em geral, insetos, bichos da comida, ou cachorros, gatos, em geral, pretos, eles costumam ver. Em termos motores, é o próprio parkinsonismo, lembrando que ele é simétrico, pode haver hiposmia, pode haver constipação e pode haver hipotensão ortostática. Assim como a demência da doença de Parkinson, o que chama atenção é uma disfunção visoespacial e executiva, um prejuízo atencional, onde a memória é relativamente poupada. Um dado interessante, que essas alucinações visuais, então, são complexas, elas são recorrentes,
mas a auditiva não é comum esses pacientes terem alucinações auditivas, é comum ter alucinação visual. E um outro dado interessante, é uma doença rara, a gente não vê normalmente, mas eu nunca tive nenhum paciente com demência por corpúsculo de Levy que apresentasse o que eles chamam de phantom boarder, que é um morador imaginário. Eles falam, olha, tem uma pessoa que mora aqui do lado, descreve uma pessoa, mas essa pessoa não existe. Assim como na doença de Parkinson, também pode haver a presença de apatia. A característica motora principal é o parkinsonismo, tem predomínio axial, né, muito mais sobre equilíbrio e postura, não é comum tremor. E um dado que é assustador é que 15% desses pacientes podem não ter parkinsonismo. Então, como é que esse diagnóstico vai ser feito? Então, isso é desafiador. Muitas vezes isso aqui só vai ser feito anatomopatologicamente. Um outro dado importante na última revisão que foi feita sobre critérios diagnósticos é que eles incorporaram o distúrbio comportamental do sono REM também como uma característica clínica desses doentes. Então, na doença de Parkinson e na demência por corpúsculo de Levy. Como eu faço o diagnóstico diferencial, então, da demência da doença de Parkinson, da doença de Alzheimer e da demência por corpúsculo de Levy? É o tempo, né? O tempo é que vai me ajudar a fazer esse diagnóstico. Então, parkinsonismo, que até 1 ano da evolução desse parkinsonismo, o paciente apresenta um quadro demencial que eu não explico por fármacos, por efeito colateral de fármaco, por infecção, por qualquer outra condição, eu tenho que pensar em demência por corpúsculo de Levy. Parkinsonismo na doença de Alzheimer é na fase avançada, eu não vejo parkinsonismo na doença de Alzheimer nas fases iniciais. E doença de Parkinson, demência na doença de Parkinson, eu só vejo em fase avançada também. O que nós sabemos é que quanto mais tardiamente o paciente começar o quadro parkinsoniano, maior a chance ele tem a chance de demenciar. Se eu subdividir, né, fenotipicamente o meu paciente com doença de Parkinson em tremulante e o rígido acinético, que é o que não treme tanto, a chance do rígido acinético demenciar é maior do que o tremulante. Esse fenótipo tremulante parece ser um fenótipo mais benigno. Então, só voltando e resumindo, quais são as bandeiras vermelhas? Instalação súbita do quadro simétrica, demência precoce, curso rapidamente progressivo, paralisia do olhar vertical inferior, o alien lib, que é a mão alienígena, apraxia, sinais de comprometimento de primeiro neurônio motor, mas espasticidade ou hiperreflexia profunda, não alteração de força, sinais cerebelares que se somam ao quadro parkinsoniano, eu não vejo isso na doença de Parkinson, incontinência urinária ou hipertensão, hipotensão ortostática precoce, quedas ou instabilidade postural precoce e resposta pobre à levodopa. Então, essas são as grandes bandeiras vermelhas que eu tenho que ficar atenta na evolução da doença. Lembrando que provavelmente hipotensão ortostática precoce deve sair daqui, porque hoje já se considera como um dos sintomas premotores da doença de Parkinson, e resposta pobre à levodopa, lembrem-se, que nos 3 primeiros anos as formas atípicas o nosso paciente até pode responder, mas depois a resposta ela não vai ser tão favorável quanto na maioria, como é na doença de Parkinson. Então, se eu considerar doença de Parkinson e formas atípicas, paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, a degeneração córtico-basal e a doença por corpúsculo de Levy, o que todas elas têm em comum? O que todas elas têm em comum é o parkinsonismo. Então, como eu diferencio se todas elas são parkinsonismo? No PSP, lembre-se, simetria do quadro, quedas precoces, o retrocólis, paralisia do olhar vertical inferior. Isso aqui com 3, 4, 5 anos de doença. Disartria e disfagia precoce. Eu não vejo isso na doença de Parkinson. Então, tem parkinsonismo, mas essas são as bandeiras vermelhas. Atrofia de múltiplos sistemas, de novo simetria do quadro, diferente da doença de Parkinson, que é assimétrica, desautonomia, o estridor laríngeo, sinais piramidais, sinais cerebelares, eu não vejo isso na doença de Parkinson. Degeneração córtico-basal, uma assimetria marcada, talvez muito mais marcada do que na doença de Parkinson. Mão alienígena, apraxia, ou seja, eu desaprendo atos motores, e distonia. Isso a gente não vê no início da doença de Parkinson, a gente não vê com 10 anos de doença. A gente pode até ver mão alienígena, não, mas distonia pode até acontecer mais tardiamente.
Cuidado só para não confundir com a distonia secundária ao uso da levodopa. E a demência por corpúsculo de Lewy, simetria, o quadro demencial que se instala no primeiro ano da evolução do quadro motor, eu não vejo isso na doença de Parkinson, alucinações visuais, lembre-se que auditivas são raras, a sensibilidade ao neuroléptico, lembre-se que não é dose dependente, e a flutuação do quadro, dias melhores, dias piores. Então, em comum, é o parkinsonismo, que une todas essas condições. O que vai separá-las são o fato dessas três condições, dessas três condições, o DCL, o AMS e o PSP terem uma apresentação simétrica e essas bandeiras vermelhas. Lembre-se que o DCB, apesar dele ser assimétrico como a doença de Parkinson, mas vai ter mão alienígena, vai ter apraxia e distonia que nós não vamos ver na doença de Parkinson. Quase terminando, esse foi um trabalho publicado agora recentemente, no JAMA de 2020, que é uma revisão maravilhosa sobre o diagnóstico e tratamento da doença de Parkinson. E o que eles chamam a atenção? Isso é um fluxograma em que eles vão nos orientando a fazer o diagnóstico. Mas o que ele fala? Que o diagnóstico é baseado na história detalhada, um exame físico detalhado, e que os exames complementares vão nos ajudar. Mas ainda hoje o diagnóstico continua sendo clínico, baseado na presença de bradicinesia, um ou mais dos outros dois sinais cardinais, ou os dois sinais cardinais, e a ausência de bandeiras vermelhas. Os exames complementares, eles têm seu lugar, com certeza. O Bebeto falou no início da apresentação que vocês não vivem sem o clínico, a gente não vive sem vocês, né? Nós precisamos muito do neuroradiologista. O neuroradiologista, a evolução da neuroradiologia nesses últimos 30 anos, eu tive a oportunidade de presenciar isso, foi uma coisa impressionante. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso trabalho tem que ser em conjunto. Então, a gente deixa, acho que as perguntas para depois. Eu queria mais uma vez agradecer, né, o convite do Bebeto, o convite da Lara, e agradecer ao professor James, o nosso grande mentor, a Ana Lúcia, e agora que se agregaram ao grupo mais recentemente o Flávio Rezende e a Rita Fernandes, da UFRJ, todos dedicados ao estudo de distúrbio do movimento, meus queridos amigos que me ajudam sempre. E que a força esteja conosco para a gente aguentar essa pandemia. Então, muito obrigada. Obrigado, Denise. Você cumpriu sua missão, deu uma boa arrumada na cabeça da gente. Que bom que agora, eu não confundi. Não confundi, não. A Lara agora vai tratar do diagnóstico radiológico. Acho que eu já parei de compartilhar, né? Tá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá dando para ver direitinho aí, Bebeto? Me sinaliza para mim. Ok, pessoal, sim. Então a gente vai agora... Oi? Tá tudo aqui. Ok, então a gente vai ilustrar aquilo que a Denise mostrou, né? Eu queria agradecer ao Bebeto pelo convite, queria agradecer a Denise por ter aceito o convite para falar da parte clínica, né? E deixar tudo assim bem organizado, que aí fica bem mais fácil agora. Então, nesse grupo de síndromes parkinsonianas, a gente começa realmente com aquela que é mais comum, que é o Parkinson idiopático, que representa cerca de 85% das síndromes parkinsonianas. A gente não recebe um paciente com quadro agudo, é um paciente que tem uma doença que se instala e que progride de forma lenta e que, em geral, responde bem à levodopa, pelo menos nos primeiros anos. A maioria deles tem acima de 55 anos de idade, com uma prevalência que vai aumentando com a idade, e a maioria também é do sexo masculino, né? Como a Denise falou, a gente pode encontrar um paciente predominantemente tremulante, predominantemente rígido, acinético e com estabilidade postural, ou podemos encontrar um quadro misto. E o que a gente vai buscar na neuroimagem do paciente que tem uma suspeita clínica ou um diagnóstico clínico de Parkinson idiopático? Nós vamos buscar achados de imagem que demonstram o comprometimento dos neurônios dopaminérgicos da substância nigra. Então, nós vamos usar essa sequência, que é o T2-espinheco. É uma sequência que dura aproximadamente 4 minutos, dependendo do aparelho, entre 3 e 4 minutos,
e ele é capaz de discriminar as estruturas do mesencéfalo. Eu consigo enxergar bem o núcleo rubro de cada lado, a parte compacta da substância nigra, que é clarinha, e a parte reticulata, que é escura. Então, eu tenho 3 estruturas que eu consigo individualizar. Isso aqui é um mesencéfalo normal, e é aqui que a gente vai procurar as alterações do Parkinson idiopático. Né? Então, esse foi um paciente que veio fazer exame com a gente. Tá? Esse paciente tinha 76 anos, olha como ele caminha lentamente, os pés praticamente não descolam do chão. Ele não tem mais tremor, né? Ele respondeu bem à levodopa, melhorando do tremor, mas ele quase não movimenta os braços, a mímica facial comprometida, o tronco um pouco fletido para frente, e esses passos curtos, né? Essa marcha lenta, né? E aqui, então, nós temos um controle normal para comparação, e desse lado, a imagem do paciente com Parkinson idiopático. Então, o que eu vou observar? Que a parte compacta da substância negra começa a afilar, quando eu comparo com o controle normal. Além de afilar, eu posso encontrar focos de hipersinal, eu posso encontrar focos brilhantes na substância negra relacionados à gliose. Aqui nós temos um outro exemplo, uma paciente de 78 anos, com Parkinson idiopático já de 10 anos de evolução, um quadro de lentificação, rigidez e desequilíbrio, então um quadro predominantemente rígido, bradicinético e com estabilidade postural. Ela está tratando, mas está pior há cerca de um mês. Aqui nós temos um controle para comparação e aqui o exame da paciente. Então, no controle nós temos núcleo rubro, parte compacta e parte reticulata, e no exame da paciente, que o que acontece é que o núcleo rubro ele se funde com a substância negra. Então, há um afilamento da parte compacta, de modo que o núcleo rubro se funde com a parte reticulata e essas estruturas aparecem, então, contíguas. Mais um exemplo de um paciente com Parkinson diagnosticado já rígido bradicinético, também com instabilidade postural, só que agora mais uma alteração, o declínio cognitivo, que a gente sabe que pode acontecer no Parkinson de longa evolução, né, que é a demência do Parkinson. Então, agora nós vamos procurar redução volumétrica predominantemente frontal. Aqui o exame do paciente. Observe aqui, eu tenho tudo preto aqui, compara só com o tronco cerebral normal, onde eu tenho núcleo rubro, parte compacta, parte reticulata. Aqui a parte compacta foi embora, então o núcleo rubro funde com a parte reticulata. Esse é um aspecto muito característico do Parkinson idiopático de longa evolução. Um outro achado nesses pacientes é depósito de ferro no globo pálido, produzindo um baixo sinal muito exuberante no globo pálido, e aqui a redução da espessura dos lobos frontais. Então, nós vemos um alargamento dos sulcos frontais, uma redução da espessura. Isso acontece no paciente que vai fazendo o declínio cognitivo, e isso acontece porque, na doença de Parkinson, eu tenho inicialmente o comprometimento do tronco e depois a doença evolui para um comprometimento frontal e aí o paciente vai fazer declínio cognitivo e vai fazer redução da espessura do parênquima frontal, que tem a ver com a duração dos sintomas motores. Quanto mais longa a duração do quadro motor, maior é a chance de a gente encontrar esse declínio cognitivo com redução da espessura frontal. Mais recentemente, a gente tem usado nesses pacientes o T1 com a técnica de transferência de magnetização, que é o Magnetization Transfer. Aqui nós temos um indivíduo normal. O que a gente encontra num controle normal? Nós vemos esse brilho, esse hipersinal na parte compacta da substância negra, são os neurônios contendo neuromelanina. Então, esse é o padrão normal, que é esse brilho, esse hipersinal, né, demonstrando a presença dos neurônios contendo neuromelanina. O que eu espero no paciente com Parkinson idiopático? Observe essa paciente, ela tem Parkinson já há 8 anos, predominantemente tremulante, iniciou Prolopa, ficou estável até o ano passado, e de lá para cá ela vem com piora do tremor, dificuldade de marcha e comprometimento cognitivo. Então, esse brilho, essa faixa de hipersinal, ela vai se perdendo, ela vai ficando tênue, ela vai ficando
atolada, em um determinado momento eu não consigo mais identificar os neurônios contendo neuromelanina, que são um padrão esperado, um padrão que a gente encontra normalmente em controle. Então, é mais uma sequência para a gente usar o T1 com a técnica de transferência de magnetização. Aqui, dentro da parte compacta, o núcleo rubro fusionado com a parte reticulata, o baixo sinal no globo pálido por depósito de ferro. Aqui, um outro paciente para mostrar a evolução da doença. Paciente com Parkinson, diagnosticado há 5 anos, está lentificado, está com rigidez. Esse é um paciente que não tem tremor. Ele já mostra um afilamento da parte compacta da substância negra, um baixo sinal no globo pálido. Mais tarde, essa parte compacta não existe mais e o núcleo rubro acabou fusionando com a parte reticulata. Então, vai havendo um afilamento progressivo até que as estruturas escuras, né, o núcleo rubro e a parte reticulata, acabam se fusionando por conta de um afilamento muito severo da parte compacta da substância negra. A neuroimagem também é importante na avaliação pré-operatória. Essa é uma paciente com Parkinson idiopático já há 10 anos, um quadro de... além de rigidez e lentificação, conseguiu um bom controle medicamentoso por 8 anos, mas nos últimos 2 anos ela está muito grave, ela tem muito tremor. Eu achei que eu não fosse conseguir fazer a ressonância dessa paciente. Ela agora tem uma quedas frequentes, uma operatória. O que a gente encontra na ressonância dela, comparado com o controle, então, mais uma vez, núcleo rubro, parte compacta, parte reticulata, aqui uma estrutura só, né, ou seja, um comprometimento já bem significativo, típico do Parkinson idiopático. Aqui, depósito de ferro no globo pálido, então uma neuroimagem bem característica. E o que a gente faz de diferente no pré-operatório? A gente faz um T1 3D, identifica a comissura anterior e a comissura posterior e mede a distância intercomissural. A gente faz isso também no corte axial, está aqui a comissura anterior, a comissura posterior, e aqui a medida da distância intercomissural, né? A gente coloca essa medida no laudo e a gente identifica o ponto médio comissural. Esse é um ponto de reparo importante para o neurocirurgião. O neurocirurgião sabe que ao nível dessa linha que une as comissuras anterior e posterior, a partir de um ponto médio comissural, se ele chegar a 13 a 15 milímetros de lateral e 6 milímetros para trás, ele cai no tálamo motor, que é o alvo do tratamento para o paciente predominantemente tremulante. A gente sabe que a partir desse ponto, se o neurocirurgião caminha 5 milímetros abaixo desse ponto e 21 milímetros de lateral, ele cai no globo pálido, que é o ponto, é o alvo do tratamento para as distonias e discinesias. E da mesma maneira, se ele for 5 milímetros para baixo, mas ao invés de 21 milímetros de lateral, ele for 12 milímetros de lateral, ele cai no núcleo subtalâmico, que é o alvo para o parkinsonismo. Então, são pontos de reparo importantes. O que a gente faz é identificar as comissuras, avaliar a distância intercomissural e identificar o ponto médio comissural. Então, aqui uma paciente submetida à colocação de neuroestimulação. Essa paciente tem um diagnóstico já há 10 anos, implantou eletrodo em 2014. Então, isso é uma informação importante, tanto para o clínico quanto para quem faz imagem. Não tem problema nenhum a gente fazer ressonância do paciente com neuroestimulador. Aqui a gente identifica o posicionamento do neuroestimulador, né, atravessando aqui a região talâmica e indo até a região de pedúnculo cerebral. A gente pode identificar complicações do neuroestimulador, aqui, por exemplo, no neuroestimulador à direita e aqui à esquerda a presença de um hematoma associado. Aqui no corte coronal, o neuroestimulador, em posições diferentes, houve uma retração, uma migração proximal do neuroestimulador do lado esquerdo. Então, as complicações também podem ser demonstradas pela imagem, né? E aí a gente entra nas condições que parecem Parkinson, mas que na verdade não são, e que são agrupadas dentro de parkinsonismo atípico ou Parkinson Plus, e uma delas, né, essas condições, elas cursam com rigidez e bradicinesia.
né? Então, lembra um quadro da doença de Parkinson, em geral com pouco ou nenhum tremor, e o que chama atenção é a pobre resposta à levodopa. Então, uma das doenças desse grupo é o Parkinson Plus, dentro do Parkinson Plus é a paralisia supranuclear progressiva, ou PSP, né, que foi descrita, né, por esses médicos e patologistas. É uma doença que geralmente aparece depois dos 60, ela progride rápido, ela tem um prognóstico que chega a ser pior do que do Parkinson idiopático, né? Com uma sobrevida também pior. É uma doença grave, o PSP. Então, como a Denise falou, os pacientes têm esse fixed Mona Lisa stare, esse olhar parado, essa face de susto, né? Que a Denise explicou para a gente. Eles franzem a testa, né? Arregalam os olhos, porque a movimentação ocular está bem. Existe essa distonia nucal, então, enquanto que o paciente com Parkinson idiopático flat para frente, o paciente PSP flat para trás, como ele não consegue abaixar os olhos, nem flexionar a cabeça, ele não come direito, além da disfagia, né? Então ele suja a roupa de comida, né? Ele é incapaz de olhar para o prato, tem dificuldade de deglutir, então você tem aí o sinal da gravata suja, a cabeça retraída para trás, a voz reduzida a um sussurro. Ele caminha de forma instável como um bêbado, então as quedas frequentes são uma manifestação muito característica e já presente no início da doença, né, diferente do Parkinson idiopático, né, e o rocket sign, o paciente se levanta em bloco da cadeira, né, para conseguir levantar, e aqui os 2 sinais cardinais quando o paciente chega para fazer ressonância, apresentando quedas frequentes já no primeiro ano da doença e paralisia do olhar vertical, a gente já faz a investigação para PSP. E foi isso que aconteceu com essa paciente. Ela tinha um quadro de rigidez e bradicinesia, uma fala arrastada, e tinha as 2 manifestações que são grandes pistas, a tendência a quedas. No caso dela, eram quedas para frente e para a direita, ela tinha até um hematoma periorbitário e o comprometimento da mirada inferior, uma oftalmoplegia. E aí a gente vai focar o nosso exame no mesencéfalo, a gente mede o diâmetro anteroposterior, ela tinha um diâmetro anteroposterior menor do que 17 milímetros, a gente sabe que um diâmetro abaixo de 17 é característico do PSP. Se esse diâmetro anteroposterior for menor que 14, ele é acurado o suficiente para diferenciar PSP de outros quadros parkinsonianos. Então, quanto menor o diâmetro anteroposterior, mais favorável para PSP. Uma medida abaixo de 17 milímetros já é bem favorável para o diagnóstico encéfalo. A área da nossa paciente era 58, a gente tem um ponto de corte pela literatura de 70. Uma área menor que 70 é extremamente sensível e específica para favorecer o diagnóstico de PSP. E eu ainda posso dividir a área do mesencéfalo pela área da ponte. Esse é o exame da nossa paciente, essa relação era 0,14. Nós sabemos que abaixo de 0,15 fala contra Parkinson idiopático, fala contra atrofia de múltiplos sistemas e controle, com uma acurácia de 100%. Então, essas imagens aqui, medida de área, medida de diâmetro anteroposterior, tudo isso é para mostrar que o mesencéfalo do paciente PSP é um mesencéfalo pequeno, né? Além de pequeno, ele tem o seu contorno alterado. Então, aqui eu coloco um controle, olha o contorno do mesencéfalo, como ele é um contorno convexo, e olha o contorno do paciente, do mesencéfalo do paciente PSP. Então, essa é a nossa paciente com PSP. O contorno do mesencéfalo ele vai estar retificado ou deprimido, é o famoso sinal da silhueta do pinguim. Então, nessa imagem em perfil, parece com a silhueta de um pinguim, né? Para outros autores, a imagem é a da silhueta de um beija-flor. Então, há uma depressão, né, ou uma retificação do contorno superior do mesencéfalo. Isso na imagem em perfil, a Penguin Silhouette Sign. Quando a gente olha no corte axial, a gente tem uma outra alteração da morfologia. O tegmento mesencefálico é pequeno quando a gente compara com os pedúnculos cerebrais. Isso acaba resultando no Mickey Mouse Sign, onde eu tenho um pedúnculos cerebrais em comparação com o tegmento, fazendo então o sinal da orelha do Mickey.
isso no corte axial, e no perfil, o sinal da silhueta do pinguim. Né? Uma outra alteração que a gente busca também no mesencéfalo é esse brilho, esse hipersinal no tegmento mesencefálico. Esse hipersinal ele é pouco frequente, a sensibilidade desse achado é baixa, mas quando presente ele é considerado 100% específico. Então, os principais achados que eu vou buscar no PSP tem a ver com o mesencéfalo. O mesencéfalo é pequeno, ele tem um eixo anteroposterior abaixo de 17, uma área abaixo de 70, um contorno superior deprimido ou retificado. No corte axial, o Mickey Mouse Sign, o hipersinal no tegmento, e uma outra estrutura muito alterada é o pedúnculo cerebelar superior, que vai se mostrar afilado, e essa é uma estrutura extremamente importante para o equilíbrio, por isso as quedas frequentes do paciente PSP. Então, observe como a fossa posterior é rica em alterações no PSP. Eu posso, inclusive, medir a espessura do pedúnculo cerebelar superior, né? Essa medida ela tem um valor preditivo positivo e negativo de 90% para diferenciar PSP de Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas e controles. Qual é a medida? Né? Eu vou lá no Coronal T1 3D, faço a medida do pedúnculo cerebelar superior. Quanto mais baixo, seja em torno de 1,8, mais provável é o diagnóstico do PSP. Tá? Existem achados menos comuns no PSP, não tão importantes, como a redução da espessura dos tálamos, por isso o terceiro ventrículo alarga, o aumento da medida do ADC, da difusividade putaminal, né, e a degeneração olivar hipertrófica, ou seja, a partir do momento em que o mesencéfalo diminui de tamanho, a oliva bulbar do mesmo lado alarga. Tá? Então, essa foi uma paciente que veio fazer exame com a gente para avaliação de PSP. Uma paciente bem lentificada, olha como ela anda devagarinho, ela quer segurar, né, porque ela tem quedas frequentes. Né? Aqui aquele sinal que a Denise explicou, que é a perseveração. A gente pede para ela bater palma 3 vezes, ela persevera na palma, né? Ela persevera no movimento, tá? Que é o sinal do aplauso que a Denise explicou para a gente. Né? E aqui oftalmoplegia. Abre bem os olhos, agora olha para cima. Né? Ela não acompanha. Para baixo ela fecha os olhos. Tá? E para cima ela não acompanha, ela não tem a mirada. Olha o riso sardônico, a faces dela. Né? Então, era uma paciente de 72 anos, com diplopia, lentificada, passos curtos, um comprometimento importante do equilíbrio, com quedas frequentes e uma oftalmoplegia. Né? Estava em uso de levodopa sem melhora, já me chama a atenção o mesencéfalo pequeno, um contorno superior retificado ou até um pouco deprimido. Né? Nós vemos ainda uma redução do diâmetro anteroposterior, o Mickey Mouse Sign, o hipersinal, o brilho na região do tegmento, né? E aí nós resolvemos colocar todas as medidas do exame dela numa fórmula chamada índice de parkinsonismo. Eu meço a área da ponte, que está aqui, 424, divido pela área do mesencéfalo, 68, pego o resultado e multiplico pelo pedúnculo cerebelar médio, dividido pelo pedúnculo cerebelar superior. Isso foi publicado na Radiology, tá? É a medida do índice de parkinsonismo. O que vai acontecer com essa medida? Como o mesencéfalo desses pacientes é muito pequeno e o pedúnculo cerebelar superior muito afilado, então os denominadores eles estão reduzidos. A consequência dessa conta é que o valor sobe acima de 13. O valor do índice de parkinsonismo dessa paciente era 19. E, de acordo com esse estudo da Radiology, também a Neuroimaging Clinics de 2010, o índice de parkinsonismo foi muito mais alto no PSP, sendo capaz de separar o PSP completamente do Parkinson idiopático, atrofia de múltiplos sistemas e controle. Uma acurácia que é dita de 100% dentro do contexto clínico, e a gente usa essa medida para todos os pacientes que vêm para avaliação de PSP. Uma outra condição dentro do grupo de Parkinson Plus são as atrofias de múltiplos sistemas. Eu começo com uma apresentação radiológica bem clássica de uma atrofia de múltiplos sistemas do tipo P, onde o paciente tem um quadro parkinsoniano, né? Então, é um paciente de 80 anos que tem um diagnóstico de uma síndrome parkinsoniana já há 4 anos e com pouca melhora a levodopa,
né? Isso faz pensar mais num Parkinson plus do que num Parkinson idiopático. Está com lentificação importante, rigidez, então quadro rígido, bradicinético, engasgos, e olha aqui o estridor laríngeo, né, que é sempre uma boa pista para uma atrofia de múltiplos sistemas. Uma voz muito baixa, dificuldade para falar, né? Então, o que eu vou buscar agora? Não as alterações de mesencéfalo, mas sim atrofia putaminal. Isso parece discriminar a atrofia de múltiplos sistemas do tipo P da doença de Parkinson idiopático, de acordo com uma série de estudos. Então, é para cá que eu vou olhar para o putamen, eu tenho uma retificação do contorno lateral, uma linearização do contorno lateral do putamen, principalmente do bordo posterior, que está bem afiladinho, com depósito de ferro associado. Eu vejo isso muito bem no FLAIR, não tão bem no T2, mas se eu usar a sequência T2 espinheco, eu vejo com muita facilidade um putamen muito fininho, principalmente na porção posterior, aliado a depósito de ferro. Aqui, mais uma vez, aqui um T2 espinheco, de novo, um achado, um contorno convexo, o depósito de ferro associado, e aqui a sequência de susceptibilidade magnética mostrando esse mesmo padrão. Então, de múltiplos sistemas do tipo P da doença de Parkinson idiopática é muito alta, né? Esse é um achado muito característico que a gente não vê no paciente com Parkinson idiopático e vê no paciente com atrofia de múltiplos sistemas do tipo P. Né? Lembrando que esse paciente pode ter degeneração da via piramidal. Então, o paciente com quadro parkinsoniano, né, o paciente com atrofia de múltiplos sistemas pode ter degeneração piramidal. Então, é interessante a gente adicionar o T1 com a técnica de transferência de magnetização para verificar o comprometimento piramidal de alguns desses pacientes. Né? A outra atrofia de múltiplos sistemas que a gente vai mostrar é o tipo C, onde a clínica é predominantemente cerebelar. Esse é o padrão que a gente encontra em 20% das atrofias de múltiplos sistemas e há um quadro clínico bem típico de comprometimento do cerebelo. Ataxia de marcha, disartria. Esse paciente tem um comprometimento do equilíbrio, acaba evoluindo para a cadeira de rodas, geralmente num período de 5 anos. Aqui, a imagem do paciente comparada com o indivíduo saudável. Um paciente com vertigens frequentes, alteração de equilíbrio. Esse paciente tem já em cadeira de rodas, e o que a gente observa? Olha a superfície ventral da ponte, aqui é um controle para a gente comparar, e olha o paciente com atrofia de múltiplos sistemas, o achatamento dessa superfície ventral. Então, o que existe aqui é uma degeneração olivo-ponto-cerebelar. A ponte é atrófica, o cerebelo é atrófico, então eu tenho um alargamento dos sulcos cerebelares, um alargamento do quarto ventrículo, quando eu comparo com um cerebelo normal, né, totalmente preservado. Quando a gente vai para a imagem axial, aqui em cima eu coloco o controle, aqui embaixo o exame dessa paciente já em cadeira de rodas. O que eu tenho na atrofia de múltiplos sistemas do tipo C? Eu tenho um quadro predominantemente cerebelar, eu tenho uma degeneração olivo, ponto cerebelar. Então, vamos para o padrão normal. A pirâmide bulbar aponta para frente. As olivas bulbares apontam no sentido anterolateral. Esse é o padrão normal. No paciente, eu não tenho mais aquela proeminência lateral causada pelas olivas bulbares. Então, eu tenho atrofia das olivas. Né? Eu vou buscar o quê? Uma atrofia olivo, ponto cerebelar. Vamos para a ponte agora. Olha que ponte pequena, comparada com uma ponte normal, muito mais robusta. Se a ponte é pequena, o espaço licórico ao redor alarga, o quarto ventrículo alarga também, e agora eu chego no cerebelo. Eu tenho muito sulco, olha os sulcos cerebelares, um quarto ventrículo grande, cisterna pericerebelar proeminente. Está configurada a atrofia olivo, ponto cerebelar. Além disso, eu tenho também afilamento dos pedúnculos cerebelares médios. Eles são bem fininhos,
são a principal via de comunicação do cerebelo com o tronco, eu posso, inclusive, fazer a medida do pedúnculo cerebelar médio, uma medida menor ou igual a 8 milímetros, tem acurácia de 100% para diferenciar atrofia de múltiplos sistemas do tipo C do Parkinson idiopático. Além de toda essa atrofia, olivo ponto cerebelar, eu tenho áreas de alteração de sinal. Eu tenho um brilho, um hipersinal no pedúnculo cerebelar médio atrófico e tenho um hipersinal em cruz, na ponte, por degeneração da ráfia mediana e degeneração das fibras transversais, pontos cerebelares, fazendo um hot cross, que é a decoração desse pãozinho inglês. Então, essa é a neuroimagem característica da atrofia de múltiplos sistemas do tipo C. Então, eu consigo, radiologicamente, pistas muito boas para diferenciar as atrofias de múltiplos sistemas. No paciente com quadro predominantemente parkinsoniano, eu estou de olho no putamen, eu vou ter afilamento putamenal com retificação do contorno lateral, depósito de ferro do espaço extracelular, fazendo uma linha brilhante por fora desse depósito de ferro. No paciente com quadro predominantemente cerebelar, eu vou ficar de olho na fossa posterior e buscar filamento de pedúnculo cerebelar médio com hipersinal associado e o hot cross, o aspecto avançada, podem ter manifestações radiológicas das duas condições. Então, em resumo, um quadro parkinsoniano predominantemente assimétrico, Parkinson idiopático é uma boa hipótese diagnóstica. Eu vou olhar para a substância nigra, desaparecimento da parte compacta da substância nigra e o núcleo rubro se funde com a parte reticulata, e a gente tem usado também a imagem para pesquisa de neurônios contendo neuromelanina. Nos quadros mais simétricos e para diagnóstico diferencial daqueles pacientes que não respondem à levodopa, atrofia de múltiplos sistemas do tipo P é uma boa possibilidade e a alteração é buscada no putamen. Nos pacientes com alteração de equilíbrio, eu posso estar diante de um quadro de PSP, eu vou ficar atenta à redução da espessura do mesencéfalo, vou fazer medida diária, vou avaliar o contorno e vou fazer medida de espessura de pedúnculo cerebelar superior, diferente do que acontece em outro quadro de alteração de equilíbrio, que é a atrofia de múltiplos sistemas do tipo C, onde eu busco degeneração olivo ponto cerebelar, e o afilamento agora não é do pedúnculo cerebelar superior, e sim de pedúnculo cerebelar médio. Tá? E, finalmente, eu chego numa outra condição menos comum do que as anteriores, que é a degeneração córtico-basal, de pacientes, em geral, nessa faixa etária, entre 50 e 80, sim, né? Também apresentam um parkinsonismo assimétrico, como a Denise mostrou, né? Assim como acontece no Parkinson idiopático. Chama atenção a apraxia, né? Nesses pacientes, ou rígido-acinéticos, com quadro que lembra Parkinson idiopático por conta da assimetria, mas que também tem outros comemorativos, como distonia, mioclonia motora suplementar em aproximadamente metade dos casos. Podem evoluir para demência. E o que a gente vai buscar como principal alteração, principal substrato de imagem no exame desse paciente? Esse paciente de 63 anos começou com um quadro de apraxia, dificuldade de vestir a camisa, de amarrar o sapato, evoluiu com o membro alienado à esquerda, hoje em dia todo de mídio esquerdo paralisado, evoluiu com um quadro de declínio cognitivo, não reconhece, tem lentificação importante, então é um quadro rígido, bradicinético, com apraxia,
perfusional. E o que a gente tem é uma imagem clássica de degeneração córtico-basal, que é uma atrofia parasagital e paracentral. Observe o lóbulo parietal inferior e superior, como ele virou uma casquinha de parênquima. Então, eu tenho uma atrofia bilateral muito mais marcada do lado direito, ou seja, contrário ao membro alienado, que é o esquerdo, associado a esse brilho, a esse hipersinal por conta de gliose. Né? Como é que ele era 4 anos atrás? Há 4 anos atrás, quando a doença começou, ele já tinha sulcos proeminentes nas regiões parietais, mais acentuados à direita, mas agora ele tem um parênquima muito menor do que ele tinha antes. Então, essa atrofia com alargamento de sulcos, ela é agora muito mais exuberante e aliada à evidência de gliose. Tá? O parkinsonismo secundário, né, a gente vê também e consegue documentar na imagem, na verdade, como a Denise falou, né, ele é secundário a alguma causa identificável, né, a mais comum geralmente é o parkinsonismo induzido por medicamentos, né, sendo que na neuroimagem a gente consegue se sair muito bem para mostrar pistas de um parkinsonismo vascular. Então, a gente sabe que doença vascular é muito comum, né? Ao contrário do que muita gente pensa, o comprometimento vascular dos núcleos da base responde por um pequeno número de casos de parkinsonismo vascular, em geral com uma apresentação aguda por conta de isquemia ou hemorragia em núcleos profundos. Essa não é a situação mais comum do parkinsonismo vascular. O mais comum é esse padrão, onde a gente tem extensas lesões vasculares em topografia de zona de fronteira, território de fronteira cerebral anterior e média e posterior e média, fazendo lesões vasculares que vão resultar em desconexão de fibras tálamo-corticais para a área motora suplementar e cerebelares para os membros inferiores. Então, o parkinsonismo vascular, ele pode ser sugerido. Então, não esquecer das doenças vasculares, e não esquecer de uma outra causa, que é a hidrocefalia. Né? A gente encerra com a demência com corpos de Levy. O paciente que tem demência com corpos de Levy, ele tem um quadro de declínio cognitivo flutuante, como a Denise explicou, alucinações visuais e Parkinson, declínio cognitivo, e também tem um quadro motor. Então, o que vem primeiro aqui faz toda a diferença, né? Se o ovo ou a galinha. Então, o paciente com demência do Parkinson, ele tem uma demência que se instala num paciente que tem uma doença motora há anos, diferente do paciente com demência com corpos de Levy, que já tem um declínio cognitivo no início da sua doença, de caráter flutuante. Como é que a neuroimagem pode ajudar num paciente com suspeita de Levy? Aconteceu isso nesse paciente. O paciente tinha dificuldade de raciocínio, era um quadro flutuante, alguns dias melhor, alguns dias pior, alucinações visuais vigorosas, repetitivas, bem detalhadas pelo paciente, né, principalmente durante o sono. Né, a suspeita do clínico era demência com corpos de Levy. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, a gente não tem aquela atrofia hipocampal da demência de Alzheimer, né? A cissura perihipocampal é fina, tá? Então, em relação à neuroimagem, os hipocampos têm volume preservado. Tá? O que a gente vai buscar é atrofia occipital. Então, nós vamos olhar para os lobos occipitais, é a atrofia occipital que vai se relacionar com o quadro de alucinação visual, e vamos buscar a atrofia do putamen, a redução da espessura putaminal. Né? A gente sabe que o volume estriatal nesses pacientes foi bem menor do que no paciente com Alzheimer e mostrou relação com o quadro parkinsoniano. Né? O PET pode mostrar redução do metabolismo da glicose e o SPECT, redução perfusional occipital, ou seja, nas áreas de córtex visual. E quando nós usamos a espectroscopia com o estudo do giro do cíngulo, que é o neuronal, na demência com corpos de Levy. Então, a densidade neuronal poupada no giro do cíngulo. Então, nós procuramos ilustrar a imagem do Parkinson idiopático, do parkinsonismo atípico, fazendo correlação com a clínica no PSP,
nas atrofias de múltiplos sistemas e degeneração córtico-basal. Mostramos a imagem do parkinsonismo vascular de Levy. Eu queria agradecer quem está nos escutando, queria agradecer mais uma vez o Bebeto e a Denise, né, pela apresentação tão clara que me ajudou bastante. Obrigada. Obrigado, Lara. Olha, vocês estão de parabéns, que eles conseguiram realmente dar uma arrumada na nossa cabeça. Evidente que a gente vai ter que assistir essas aulas mais umas 2 ou 3 vezes, mas a gente chega lá. Lara, parabéns por esse material que é precioso. Para conseguir um material desse, tem que ter muito trabalho. E agora, obrigada. E agora eu quero abrir perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, está à vontade. Se quiserem perguntar também por e-mail para mim, para a Denise, né, Denise? Quem ficar mais Pode acanhado. ser. É até melhor mesmo. Uma coisa que eu achei é o seguinte: essas doenças, clinicamente, você consegue uma diferenciação muito boa. E temos umas imagens radiológicas também muito preciosas. Evidente que isso pode ser difícil nas fases iniciais da doença. Exato, esse é o grande problema. Mas juntando as duas coisas, a acurácia fica muito boa. Agora, realmente, nas fases iniciais, as coisas mais precoces, as dificuldades vão ser grandes para os dois, né? Esse é o grande problema. Eles falam que em centros de distúrbio do movimento, você tem uma margem de erro diagnóstico de até 25%, porque nesse primeiro momento é muito difícil. Então, com o passar do tempo, a clínica vai se tornando mais rica, as bandeiras vermelhas vão aparecendo mais, e aí os achados radiológicos, então, eles vão se delineando, e aí você consegue juntar os dois e fazer o diagnóstico. Mas o nosso grande desafio é a fase inicial, né? Você poder diferenciar. E qual vai ser... E por que se fala tanto em marcador biológico, né? Por que vai ser importante isso? Quando a gente tiver droga modificadora de doença. Porque quando a gente tiver droga modificadora de doença, é nesse paciente que precocemente a gente vai precisar utilizar. Então, por isso que cada vez mais é treinar o olhar clínico, treinar o olhar radiológico e ir juntando outros dados de semiologia armada para poder chegar a esse diagnóstico. Mas é desafiador. É desafiador. Ô, Lara, o que você diz dos sinais precoces? É difícil, né? Você valorizar certas coisas. Na fase Como é que inicial, você lida com isso? Falou. É mais difícil para ela e é mais difícil para a gente também, né? E assim, conversar com ela sempre me ajuda bastante. Saber o que ela está pensando. Né? Então, saber o que é fundamental. Eu falo com os residentes, você não tem neuroimagem sem conhecer a clínica daquele distúrbio do movimento. É isso que vai orientar o exame. Então, se a suspeita de PSP, eu faço um 3D fininho para medir o índice de parkinsonismo, né? Se a suspeita de atrofia de múltiplos sistemas do tipo P, a gente faz um T2 espinheco para os núcleos da base, que é uma sequência um pouquinho mais demorada. Se é Parkinson idiopático, eu adiciono o T1 com transferência de magnetização para pesquisa de neurônios contendo neuromelanina. Então, eu falo para eles o seguinte: neuroimagem não é receita de bolo, não é o protocolo que está na máquina. Vai depender da clínica do paciente, da suspeita do médico. Para cada suspeita clínica, é um protocolo. E por isso que é importante, então, quando a gente faz o pedido, colocar as características clínicas para ajudar o radiologista. Eu me lembro do professor Dr. Pedro Andreiolo, que ele sempre dizia isso, né? Você tem que me dar a história do doente. Simplesmente fazer uma ressonância não significa nada. Eu preciso que você me diga o que você está pensando para que eu possa correlacionar os achados, né? Então, isso é muito importante, que para o radiologista também é feito um desafio. Quando você fala assim, olha, eu quero um estudo detalhado do mesencéfalo, esse paciente pode ter uma condição que altera aí. O radiologista vai se dedicar muito mais, não tem dúvida. O comprometimento aumenta muito, né? Ele fica mais cobrado, então ele vai agir melhor. Olha, gente, eu acho que essa reunião... Ele fica mais parceiro. Claro, exatamente. Não, a gente tem algumas perguntas... Então... Pois não. Do bate-papo aqui, vocês querem tentar responder? Uma delas foi sobre o uso da safenamida. Se você tem alguma experiência. Isso eu já respondi para o Oswaldo. Eu já respondi. Isso é uma coisa que está em estudo ainda, que eles falam
Esse estudo que o Oswaldo mostrou melhora a parte motora. O estudo que eu vi que foi publicado na Movement Disorders falava que melhoraria o congelamento, que a gente chama de FOG, né? O freezing of gait, o congelamento de marcha. Mas essa é uma droga, ele é um inibidor da MAO, é utilizado para tratamento da doença de Parkinson, e ainda são estudos que estão sendo feitos nas formas atípicas. O nosso grande problema com as formas atípicas é que você não tem medicações específicas. Ele fez uma pergunta sobre o canabidiol. Eu não tenho experiência com canabidiol, eu ainda não utilizo canabidiol a ponto de dizer que eu tenho experiência. Tem 2 pacientes meus que estão usando, mas que eu encaminhei para o professor Flávio Rezende, lá da UFRJ, que é quem tem feito um estudo muito bom com canabidiol. O Flávio já tem uma experiência, se não me engano, ele tem uns 7 ou 8 pacientes usando canabidiol. Tem uma pergunta para a Lara também, sobre se você pode comentar a técnica de unigrosoma e neuromelanina como preditor de doença de Parkinson. Então, a gente faz, toda vez que chega um paciente com quadro parkinsoniano, a gente sempre busca as alterações na substância negra, já que o Parkinson idiopático é realmente a causa mais comum. E aí eu adiciono sempre 2 sequências para esses pacientes. Eu faço o T2 espinheco, fininho ali no mesencéfalo, tá? Com 3 milímetros de espessura, e faço também o T1 com a técnica de transferência de magnetização perpendicular ao mesencéfalo, com 3 milímetros de espessura, sem espaçamento, para buscar o hipersinal que é causado pelos neurônios contendo neuromelanina. A primeira coisa que acontece é um afilamento desse hipersinal e um desaparecimento dele mais no bordo lateral. Tá? E na fase mais avançada ele chega a sumir completamente. Então ele é um sinal adicional. Agora, todos esses sinais do Parkinson idiopático, o afilamento da parte compacta que a gente vê no T2 espinheco e a perda dos neurônios contendo neuromelanina, a chance da gente encontrar isso é sempre muito maior no Parkinson de longa evolução, no Parkinson já com mais de 4, 5 anos. Quanto mais cedo, né, menos tempo de doença, menor é a chance da gente encontrar. Então, eu sempre coloco no meu laudo, quando eu não vejo nada, não foram demonstrados os sinais radiológicos descritos no Parkinson idiopático, o que não afasta o diagnóstico. Eu não consigo, né, como a Denise falou, o diagnóstico é eminentemente clínico. A ressonância vai dar uma ferramenta de suporte, né, para o Parkinson idiopático com alterações que são tardias, geralmente depois de 4, 5 anos de doença, né, e vai mostrar, e ela é muito boa para o Parkinson Plus, né, alterações muito típicas para as atrofias de múltiplos sistemas, PSP e degeneração córtico-basal, além do parkinsonismo vascular e da hidrocefalia, que eu tenho visto como um achado muito comum nos pacientes que chegam com quadro de lentificação da marcha. É algo que a gente tem que investigar também. Então, ainda que a ressonância não consiga assinalar, né, evidência radiológica de Parkinson idiopático, ela é muito boa naquele momento para excluir parkinsonismo, sinais de parkinsonismo atípico, de parkinsonismo vascular e de hidrocefalia. Ela é muito boa para atuar no diagnóstico diferencial. Saiu um artigo, foi ano passado, muito interessante, falando os animais em distúrbio do movimento. Então, todos esses achados radiológicos foi publicado nesse artigo. Aí depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. É muito interessante. Muito bom. Muito legal, Denise. Lara, Clécia, parabéns. Ficou excelente a apresentação de vocês. Na verdade, uma história toda vai passando na cabeça, né? Porque a gente já está há muitos anos falando desses achados e é sempre bastante difícil falar, como vocês disseram, no início da doença. Uma sequência que você não comentou, que me dá sempre dúvida, é se o SWI teria alguma função em ajudar a identificar esse hipossinal e essa mensuração. Teria uma sequência... Clécia, eu acho o SWI muito bom para atrofia de múltiplos sistemas do tipo P, para mostrar o afilamento, para mostrar o depósito de ferro, mas eu não acho a SWI bom para estudo da substância negra. Eu não acredito no sinal da cauda da andorinha, tanto é que eu nem comentei. Eu já vi aulas em aparelho
pessoal que usa 3 Tesla, o pessoal lá de São Paulo, e assim, eu não consigo ver aquilo de jeito nenhum. Eu acho que aquilo é fantasia, eu não enxergo, né? Até na aula, eu assisti a aula agora, no ano passado, no curso de Neuroradiologia da Sociedade Europeia, em Cartagena, né? Estou mostrando esse sinal e eu não acredito, eu não vejo, não consigo enxergar aquilo. Eu gosto de estudar a substância nigra no T2 espinheco, no T1-MT. Eu acho essas duas sequências de muito valor e uso o SWI para atrofia de múltiplos sistemas do tipo P. Vi também que você fala só do T2, né? Não faz aquela dupla DP-T2, não, né? Faço. Antigamente. Não. O T2 que eu uso é um T2 espinheco. Ele resulta do DP-T2, dos dois ecos. Então tá. Por isso é que ele demora mais. Ele leva perto de 4 minutos. E naquela mesma aula lá no Congresso, o pessoal falava de localização de núcleo subtalâmico com aparelho 3 Tesla e tal. Achei bem difícil aquilo ali. E na tua prática, você às vezes tem que fazer esse tipo de avaliação para o simulador? A gente consegue localizar no T1 3D em aparelho de 1,5 Tesla tranquilamente. Então, facilitou. Obrigada. Nada, obrigada a você. Bom, pessoal, então, agradecendo a doutora Lara e a doutora Denise, vocês estão de parabéns, foi uma apresentação maravilhosa, mas superou muito as minhas expectativas, apesar de saber que vocês são ótimas, realmente foi muito bom. Deu uma arrumada boa na cabeça, viu? E valeu a espera. Valeu a espera, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigada, então. agradeço Parabéns. toda a plateia. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Obrigada, Tchau, gente. Lara. Obrigada, tchau. Obrigada, Denise. Obrigada a todos que participaram aí. Verdade. Okay. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau.